Como uma pequena cidade no coração do Peloponeso, se transformou na máquina de guerra mais temida da antiguidade. Esparta não tinha muralhas majestosas, nem palácios dourados, mas possuía algo ainda mais poderoso. Um povo inteiro moldado para lutar e morrer em nome de sua pátria. Sua sociedade era uma engrenagem disciplinada, onde cada criança era preparada desde o nascimento para servir ao Estado. Enquanto Atenas florescia com debates filosóficos e arte, Esparta erguia sua grandeza sobre o ferro da disciplina, a rigidez da lei e a coragem inabalável de seus guerreiros. Neste documentário, vamos atravessar as muralhas invisíveis de Esparta, entender sua origem, desvendar seus rituais, suas batalhas e seu legado. Uma jornada ao coração de uma civilização que preferia a glória à vida. Nos vales férteis da Lacônia, cercada por montanhas que protegiam e isolavam a região, nasceu Esparta, fruto da chegada dos dórios, por volta do século X a.C. Diferente de outras cidades gregas, Esparta não buscou erguer templos suntuosos ou desenvolver comércio marítimo. Sua essência foi moldada pela conquista. Após subjugar os messênios, transformou-nos em ilotas, uma população servil que cultivava a terra e sustentava os guerreiros. Essa base permitiu que os espartíatas, cidadãos plenos, se dedicassem exclusivamente à guerra. A sociedade espartana era tripartida. No topo, os espartíatas, descendentes dos conquistadores dórios, donos da terra e únicos com direitos políticos. Em seguida, os periecos, homens livres que viviam nas vilas vizinhas, dedicados ao artesanato e ao comércio, mas sem poder político. Na base, os ilotas, prisioneiros de guerra e populações conquistadas, obrigados a entregar parte da colheita aos senhores. Essa pirâmide social garantia que o pequeno grupo de guerreiros pudesse viver exclusivamente para o treinamento militar. Desde o nascimento, a vida de um espartano pertencia ao Estado. Recém-nascidos eram inspecionados por anciãos. Se considerados fracos, eram abandonados no Monte Taygeto. Apenas os fortes sobreviviam para servir a polis. Essa rigidez refletia a visão de mundo espartana. A cidade era mais importante que o indivíduo. A política também refletia essa ordem. Esparta tinha 2 reis simultaneamente, herança de antigas linhagens reais, que dividiam o poder militar e religioso. Ao lado deles, o Conselho dos Éforos e a Gerúsia, formada por anciãos, governava com mão firme. Não havia espaço para experimentações democráticas. Esparta era guiada pela tradição, pela disciplina e pela obediência. Assim, ao contrário de Atenas, que se abriu ao debate e à filosofia, Esparta construiu um sistema fechado, disciplinado e militarizado. Uma cidade que não ergueu muralhas, pois seus cidadãos eram as próprias muralhas. Em Esparta, a infância não pertencia à família, mas ao Estado. Aos 7 anos de idade, todo menino espartano era retirado de sua casa e levado para a Agogê, o rígido sistema de educação militar. A partir desse momento, ele deixava de ser filho de seus pais para se tornar filho de Esparta. A vida da criança se transformava em disciplina, dor e resistência. Não havia espaço para a fraqueza, apenas para o fortalecimento do corpo e do espírito. A Agogê era uma escola de guerra, mas também de cidadania. Os jovens aprendiam a lutar com lanças e escudos, a correr descalços em terrenos ásperos, a suportar fome e frio sem reclamar. O treinamento incluía longas marchas, exercícios constantes e até a arte de roubar comida sem ser pego, não como incentivo ao crime, mas como lição de astúcia e sobrevivência. Aquele que fosse apanhado em flagrante não era punido pelo roubo, mas pela falta de habilidade em realizá-lo. O objetivo era moldar guerreiros capazes de resistir a qualquer adversidade, prontos para viver e morrer pela polis. Mas a Agogê não formava apenas corpos, moldava também mentes. Os jovens eram ensinados a obedecer cegamente, a respeitar seus superiores e a nunca abandonar a falange. O valor supremo não era a vida individual, mas a disciplina coletiva. Em Esparta, a glória era encontrada no sacrifício,
e o maior desonra era abandonar o companheiro em batalha. Por isso, as mães espartanas despediam-se dos filhos com a famosa frase: "Volta com teu escudo", ou sobre ele. O processo de formação era brutal, mas eficaz. Aos 20 anos, o jovem estava apto a integrar o exército como hoplita. Vivia em quartéis, compartilhando a vida com seus camaradas de armas, e só aos 30 recebia plenos direitos como cidadão espartano. Até então, sua vida era devoção absoluta ao treinamento, à camaradagem e ao Estado. A Agogê fez de Esparta um símbolo de disciplina inquebrantável, onde cada guerreiro era parte de uma engrenagem perfeita, forjada pelo sacrifício e pela obediência. Era um mundo onde a liberdade individual desaparecia, mas em troca nascia a mais temida força militar da Grécia Antiga. Em Esparta, a religião não era apenas devoção, mas parte essencial da disciplina coletiva. Os deuses eram invocados não em templos luxuosos, mas em rituais que reforçavam a força da polis. Entre todos, Apolo e Ártemis ocupavam lugar central. Apolo representava a ordem, a harmonia e a música que regia a disciplina espartana. Ártemis, a caçadora, simbolizava a resistência e a dureza necessárias para sobreviver. Mas nenhum culto era tão significativo quanto o de Ares, o deus da guerra. Enquanto em outras partes da Grécia ele recebia pouco destaque, em Esparta Ares era reverenciado como patrono do espírito marcial. A religião se entrelaçava com a vida militar desde cedo. Um dos rituais mais marcantes era o das festividades em honra a Ártemis Órtia, onde jovens eram chicoteados diante de estátuas divinas até sangrar, numa prova de resistência e fé. Esse ritual, conhecido como Dia Mastigoses, não era visto como punição, mas como treinamento espiritual, um caminho de honra diante da comunidade. Outro exemplo era o sacrifício ritual antes de cada batalha. Nenhum exército espartano marchava sem consultar os deuses. Os reis, que também eram sacerdotes, realizavam oferendas e buscavam sinais divinos nas entranhas de animais. Apenas quando os presságios eram favoráveis, a falange avançava. Os valores religiosos se somavam ao código moral espartano. A vida simples, a moderação, a coragem e a obediência eram princípios sagrados. Esparta desprezava o luxo, a acumulação de riquezas e até a arte literária. A maior virtude não estava no discurso, mas na ação. Por isso, os espartanos eram famosos por suas respostas curtas e afiadas, as chamadas lacônicas. A palavra para eles não era um ornamento, mas uma arma. Morrer em batalha era o maior destino de glória, pois significava cumprir a vontade dos deuses e do Estado. Por isso, os únicos cidadãos que recebiam sepultura marcada em Esparta eram os guerreiros mortos em combate e as mulheres que faleciam durante o parto, ambos considerados sacrifícios supremos pela polis. Assim, a religião espartana não se limitava a templos e preces. Ela era o fio invisível que unia disciplina, coragem e sacrifício, transformando cada cidadão em parte de um destino coletivo guiado pelos deuses. Se Atenas se orgulhava de suas escolas de filosofia e arte, Esparta se orgulhava de sua falange. O exército espartano era uma engrenagem perfeita, resultado de séculos de disciplina e treinamento coletivo. Cada cidadão era, acima de tudo, um soldado. Sua vida não era definida pelo trabalho ou pelo comércio, mas pelo escudo que carregava e pela posição que ocupava na formação. O segredo da máquina militar espartana estava na falange hoplita. Guerreiros alinhados ombro a ombro, protegidos por grandes escudos redondos, os hoplons, e armados com lanças longas, formavam uma muralha de bronze em movimento. A coesão da falange era absoluta. O escudo de cada homem protegia não apenas a si, mas também ao companheiro ao lado. Essa interdependência criava uma disciplina de ferro. Em Esparta, abandonar a falange era a maior vergonha, uma desonra pior que a própria morte. Os espartanos treinavam para a guerra como outros povos treinavam para viver. Desde jovens,
Aprendiam a marchar em silêncio, a executar manobras rápidas e a lutar em terreno hostil. A obediência era instintiva, uma ordem não se discutia, apenas se cumpria. Essa disciplina tornava o exército espartano incomparável, capaz de enfrentar forças muito maiores, e ainda assim impor respeito. A armadura espartana também simbolizava sua filosofia. Capacetes de bronze com cristas vermelhas, peitorais simples, grevas reluzentes. Mas o maior símbolo era o escudo, pesado, grande, pintado com a letra lambda, que representava Lacônia, a terra dos espartanos. O escudo não era apenas uma arma defensiva, era a vida da falange. Por isso, as mães entregavam-no aos filhos com a célebre frase, com ele ou sobre ele. A reputação da invencibilidade espartana espalhou-se por toda a Grécia. Rivais temiam enfrentá-los em campo aberto, pois sabiam que não combatiam homens comuns, mas uma cidade inteira forjada no fogo da guerra. Esparta era mais do que uma cidade-estado, era uma fortaleza humana, um exército permanente. Sua existência era um lembrete de que a disciplina, quando elevada à máxima potência, podia transformar uma pequena comunidade em um dos exércitos mais poderosos da história antiga. No início do século V a.C., a Grécia enfrentou um dos maiores impérios que o mundo já conhecera, a Pérsia. O rei Dário e depois seu filho Xerxes marcharam contra as pequenas cidades gregas com exércitos que pareciam infinitos. Para os gregos, era a luta da liberdade contra a tirania. Para Esparta, era o teste supremo de sua vocação militar. O episódio mais lendário dessas guerras ocorreu em 480 a.C., nas Termópilas, um estreito desfiladeiro entre montanhas e mar. Ali, o rei espartano Leônidas liderou um punhado de aliados gregos contra a força esmagadora de Xerxes. Dos milhares que partiram, apenas 300 eram espartanos, mas eram os mais disciplinados e leais da Grécia. Sua missão não era vencer, mas resistir o suficiente para dar tempo a Atenas e às outras cidades de organizar uma defesa. Durante dias, os persas lançaram ondas de ataques contra a falange espartana, mas as lanças e escudos mantinham-se firmes. A estreiteza do passo anulava a vantagem numérica persa. As histórias contam que os soldados de Xerxes caíam em montanhas de cadáveres diante da parede de bronze. Somente após a traição de um grego, que revelou uma passagem secreta, os persas conseguiram cercar os defensores. Mesmo diante da morte inevitável, Leônidas e seus homens permaneceram. Lançaram-se na batalha final com coragem feroz, sabendo que não voltariam. A resistência das Termópilas tornou-se símbolo de sacrifício e liberdade. Esparta mostrava ao mundo que a disciplina podia transformar poucos em gigantes, e que morrer pelo Estado era a mais alta glória. Embora os persas tenham vencido aquela batalha, o sacrifício de Leônidas inspirou toda a Grécia. Pouco depois, em Salamina e Plateia, os gregos conquistariam vitórias decisivas, obrigando Xerxes a recuar. Mas o nome de Esparta já estava gravado na eternidade. As Termópilas não foram apenas um confronto militar. Foram a prova de que a coragem de poucos pode mudar o destino de muitos. Se nas guerras médicas Esparta e Atenas lutaram lado a lado contra a Pérsia, pouco tempo depois elas se tornaram inimigas mortais. A rivalidade entre as duas maiores cidades da Grécia não era apenas política, mas também cultural. Atenas representava a democracia, o comércio marítimo e a efervescência intelectual. Esparta era a oligarquia militarizada, austera e rígida. Esse choque de mundos diferentes acabaria mergulhando toda a Grécia numa guerra devastadora, a Guerra do Peloponeso. Iniciada em 431 a.C., a guerra opôs a Liga de Delos, liderada por Atenas, à Liga do Peloponeso, liderada por Esparta. No começo, Atenas parecia invencível graças à sua poderosa frota naval, enquanto Esparta dominava a guerra terrestre com sua falange implacável. As batalhas se sucederam em terra e mar, arrastando-se por quase 3 décadas. Durante esse tempo, a guerra não trouxe apenas exércitos em confronto, mas também tragédias internas. Atenas foi assolada por uma peste que matou milhares,
inclusive seu grande líder Péricles. Esparta, por sua vez, mostrou sua resiliência, resistindo mesmo quando parecia em desvantagem. A virada ocorreu quando os espartanos, com apoio financeiro da Pérsia, conseguiram montar uma frota capaz de enfrentar os atenienses no mar. Em 404 a.C., Atenas foi derrotada. Suas muralhas foram derrubadas, sua frota destruída e sua hegemonia chegou ao fim. Esparta emergiu como a potência dominante da Grécia, mas a vitória teve um preço alto. A guerra exauriu recursos, enfraqueceu alianças e deixou a Grécia fragmentada, vulnerável à ascensão da Macedônia décadas depois. A Guerra do Peloponeso mostrou a glória e os limites de Esparta. Se em Termópilas a cidade havia se tornado o símbolo da resistência, no Peloponeso ela se transformou em potência hegemônica, mas uma hegemonia breve e frágil. Como registrou o historiador Tucídides, que presenciou os fatos, aquela guerra não foi apenas entre cidades, mas entre ideias opostas de como viver e governar. Esparta venceu no campo de batalha, mas a Grécia inteira saiu derrotada em sua unidade. Esparta não deixou templos monumentais como os egípcios, nem teatros grandiosos como Atenas. Seu verdadeiro monumento foi a disciplina, a coragem e o mito construído em torno de seus guerreiros. Séculos depois de sua queda, o nome de Esparta ainda ecoava como sinônimo de austeridade e força inabalável. O legado espartano sobreviveu em várias formas. No campo militar, a falange hoplita tornou-se modelo de disciplina coletiva, inspirando exércitos posteriores. A ideia de que o soldado deve lutar não por si, mas pelo grupo, influenciou gerações de estrategistas. A educação rígida da Agogê, apesar de brutal, revelou ao mundo o poder da formação coletiva. Mesmo Roma, com toda sua grandeza, admirava a disciplina espartana, e muitos imperadores invocaram seu exemplo. Na cultura popular, Esparta foi transformada em mito. A Batalha das Termópilas virou símbolo universal de resistência diante do impossível, repetida em livros, pinturas, filmes e discursos políticos ao longo dos séculos. Leônidas e seus 300 se tornaram arquétipos de coragem, usados para inspirar povos em diferentes épocas. Mas o legado de Esparta também carrega advertências. Sua rigidez sufocou a criatividade, sua dependência dos ilotas tornou-se uma fraqueza constante, e sua obsessão pela guerra limitou sua capacidade de se adaptar a novos tempos. A cidade que não ergueu muralhas porque confiava em seus guerreiros, acabou vulnerável quando esses guerreiros deixaram de ser suficientes. Esparta mostra que a força absoluta pode se transformar em fragilidade quando não encontra equilíbrio. Ainda assim, sua marca atravessou os séculos. Até hoje, chamamos de espartano tudo aquilo que é simples, austero e resistente. Seu exemplo desperta admiração e reflexão. Até onde vai o sacrifício pelo coletivo? Qual é o preço da disciplina quando ela exige a renúncia da liberdade? Esparta pode ter desaparecido como cidade-estado, mas permanece viva como símbolo. Um lembrete de que a grandeza não está apenas em conquistas materiais, mas também no espírito de um povo disposto a colocar a pátria acima de si mesmo que isso custe a vida.